Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez discutindo nossos temas aqui em SMD e como nós temos discutido preconceito, estereótipos nesse semestre, temos discutido discriminação, hoje eu queria discutir com vocês um dos efeitos importantes quando a gente fala em preconceito, né? De um lado a gente já falou algumas coisas como por exemplo a subordinação, a dominação, e já falamos também sobre a subalternização do sujeito que é objeto do preconceito. Muitas vezes essas pessoas elas perdem a capacidade de agir ou se sentem pelo menos prejudicadas na sua capacidade de exercer qualquer força, qualquer pressão para superar a sua condição de subalternidade ou de opressão, de marginalidade ou o termo que vocês melhor escolherem nesse momento pensar. Mas a opressão ela sempre tem um efeito bastante importante que a gente deve levar em consideração, que é o efeito da mobilização, a mobilização social. O sujeito que é objeto de opressão, que é o objeto de preconceito, que está na mira desse sujeito preconceituoso, desse sujeito que quer obter vantagens com o processo de dominação e exploração, sempre uma obtenção de vantagem é o que está na mira, né? Aquele que quer dominar, ele quer obter algum ganho, algum benefício com isso, né? Seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele pessoal, no sentido de autorreconhecimento, por exemplo, né? Mas é importante a gente pensar que muitas vezes aquele que está sendo oprimido, ele passa a perceber em algum momento que outras pessoas são oprimidas, que ele não é a única pessoa que é objeto dessa opressão. Ele começa a compor um grupo de iguais. Ele começa a reconhecer que há outras pessoas que podem, junto com ele, associadas num processo de ação coletiva, resistir ao processo de dominação e exploração. O processo de resistência social, ele é importante porque ele depende de um processo coletivo. Esse sujeito ele passa a perceber que ele não é mais sozinho, que ele não é o único sujeito que está sendo posto nessa situação, que ele não está abandonado, que ele não é solitário e que há outras pessoas que sofrem desse mesmo problema que ele pode ter, seja o racismo, seja a misoginia, seja a xenofobia, seja a homofobia, seja um processo de opressão pela questão dos recursos que geram renda e trabalho, como por exemplo a terra ou outras questões que têm impacto social. A luta pelos direitos, ela passa por uma luta pelo reconhecimento. As pessoas passam a se reconhecer como objeto de direitos. Elas passam a reconhecer que o seu direito é negado. Esse processo de reconhecimento social que põe em contato as pessoas que estão nessa condição de marginalidade faz com que elas possam, em algum momento, decidir dar um basta, decidir unir-se, reunir-se e resistirem aos processos de dominação, seja pela denúncia, seja pela tomada das ruas, seja pela tomada muitas vezes de espaços públicos, seja por passeatas, seja por diversos meios de denúncia dessa situação de opressão. E elas buscam o apoio social, elas buscam visibilizar a sua situação e denunciar essa situação para que haja uma correção social, para que esse objeto de injustiça vividas por elas possa ser superados, né? A condição da injustiça é uma condição que gera reconhecimento social entre as pessoas, entre os pares, gera a formação de grupos que decidem resistir ao grupo daqueles que oprimem, a parcela daqueles que são geradores de processos opressivos, né? Essa ação é uma ação importante, porque é uma ação coletiva e pode estar na raiz do surgimento de movimentos sociais. No mínimo, está na raiz de qualquer processo de mobilização social, né? O movimento social ele já é uma ação mais organizada, mais centrada em um reconhecimento daquele que deveria ser o ator
principal num processo de mediação entre aqueles que estão em conflito, né? Esse ator espera-se ser o Estado, muitas vezes, né? Se dirige as ações, as demandas por justiça ao Estado, para que o Estado corrija os processos de opressão, de exploração, os processos de injustiça que esses grupos sociais marginalizados estão sendo opressivos. Nós temos visto isso muito fortemente agora no coronavírus. 2 movimentos têm acontecido como processos nesse momento de existência. Um primeiro é uma saída para o público daqueles que defendem a opressão, daqueles que defendem a desigualdade, daqueles que defendem a manutenção de benefícios da sua categoria, do seu grupo, né? Pessoas brancas, pessoas que têm posses, pessoas que valorizam uma certa meritocracia, pessoas que atribuem a certos nichos da população incompetência, incapacidade, que atribuem a elas, por exemplo, aproveitar-se da sua condição mais frágil para obter vantagens para além daquelas que elas deveriam ter como justiça. Então nós vemos isso muito focalizado na população negra, na população imigrante, na população LGBT. Então nós temos as mulheres, então nós temos visto novamente esses 4, 5 grupos sociais que a gente pode ir escalonando, a gente pode ir nomeando, a gente pode ir identificando nesse processo, né? Esses grupos são grupos efetivamente vulneráveis e que, se não se unificarem, se não se solidarizarem, se não se reconhecerem e partirem para um processo de luta e resistência, provavelmente eles vão ser absolutamente aplacados, serão absolutamente postos numa situação de injustiça que eles não poderão mais à frente, terão mais dificuldade para resistir. Esse processo de luta, ele é fundamental porque passa por um reconhecimento de si, passa por uma nova leitura de si mesmo, enquanto indivíduo, enquanto grupo social. Passa por uma outra leitura do que é justo na sociedade. E, portanto, passa por um enfrentamento daqueles que querem a manutenção do status quo e daqueles que querem a superação desse status quo para um processo de transformação, de mudança, de câmbio social. A mudança social é um processo bastante difícil, porque implica num enfrentamento de posições. E nem sempre a posição dominante é a posição que está com a razão, que é correta, que faz a promoção do que é justo e a promoção da própria justiça como tal, né? A justiça, muitas vezes, ela precisa de um ato de força. E a resistência é um ato de força. E quando eu falo ato de força, não necessariamente estou falando de um ato de violência. A violência ela pode estar presente. A violência pode ser, num último recurso, a forma com que esses grupos encontram para se fazerem ver, se fazerem perceber, se fazerem notar. Se a sociedade não os percebe como sujeitos de direito, dificilmente a mudança ocorre. Dificilmente a mudança acontece. Nós temos visto agora, em função depois daquele assassinato brutal dos policiais americanos do jovem Floyd, né, ou então do assassinato em Atlanta, ou o assassinato no Rio de Janeiro, por policiais aqui em São Paulo mesmo, nós vemos que esses são os grupos que normalmente são objeto da violência, né, sobretudo a população negra, o objeto do que a gente chama de genocídio da população negra. As pessoas que estão investidas por um processo de autoridade se sentem no direito de exercer um poder que elas não detêm, que elas não poderiam deter, né? O objeto da violência, como Weber já bem destacou, é um monopólio que pertence ao Estado, mas essa violência ela deveria ser exercida para a garantia do direito, para a garantia da justiça, para a garantia do equilíbrio e da ordem, mas uma ordem que não implica a opressão, que não implica a diferenciação negativa dos diferentes grupos sociais. O exercício da violência seria para garantir os equilíbrios, para que os excessos não fossem feitos por partes que são desiguais, aqueles que têm força, que têm recursos, que têm armas, frente àqueles que não têm recursos, não têm força, não estão armados, não estão, portanto, à mercê daqueles que poderiam dominar-lhes e explorar-lhes de uma maneira absolutamente injusta. O Estado deveria ser esse mediador que garante a proteção desses sujeitos, e nem sempre ele faz. Nesse processo do Covid, nós temos muitas vezes
observado essa explosão do preconceito e da discriminação. E, portanto, em certa medida, havia um silenciamento dos grupos mais fragilizados, mas sempre a injustiça e sentir-se injustiçado podem gerar emoções que propiciam a aproximação desses sujeitos que vivem a opressão para a resistência e a superação dessa situação de violência e de discriminação, de opressão. A população negra, a população das mulheres, a população LGBT que tem sofrido com perdas salariais, perdas de trabalho, perdas, incapacidade de gerar economia para manter a vida e a renda, também estão sendo, muitas vezes, além disso, de ter que viver essa situação bastante injusta e bastante geradora de sofrimento, sofrem por outras coisas, são associadas indevidamente a esse processo de perda e fragilização da economia, como pessoas que querem garantir benefícios que são para si, em detrimento daqueles outros que deveriam ser da sociedade. Se usa um discurso pró-sociedade, pró-grupo, pró-coletivo, mas que, na verdade, muitas vezes ele está disfarçado na manutenção de benefícios daqueles que já detêm o poder, que já detém os benefícios sociais, que já detém as benesses que essa sociedade, tal qual está montada, está organizada, propicia. Os movimentos sociais eles deveriam funcionar, então, portanto, nesse caso, como uma espécie de autoconsciência da sociedade, autoconsciência que garante uma transformação, uma transcendência, uma autotranscendência da sociedade para algo melhor. A denúncia faz parte. O enfrentamento faz parte. A gente não pode escamotear o enfrentamento sob um argumento da harmonia, da estabilidade das relações sociais. Essa estabilidade ela é desejável, mas ela não necessariamente ela é passível de ser mantida tal qual as pessoas esperam. Por quê? Exatamente pela injustiça. Exatamente porque aqueles que estão no limite da opressão cansam dela. Em algum momento precisam dar um basta, porque se não derem um basta, eles vão ser consumidos por ela. Consumidos no sentido até, inclusive, de chegar à própria morte, né? E é preciso superar, é preciso enfrentar, é preciso pressionar para que esses recursos possam ser distribuídos de uma maneira equitativa, para que todos possam ter condições de enfrentar as dificuldades que a própria situação social gera. No caso da pandemia do Covid-19, nós temos visto que essas diferenças elas têm atingido as populações mais precárias e mais pobres, né, da população. Esse discurso de que a doença ela não é tão grave quanto parece, ela só beneficia aqueles que querem manter o recurso, porque é uma situação de gasto social bastante ampla que é necessária para a manutenção da sobrevida de muitas parcelas da população que estão bastante fragilizadas pela perda do emprego, do trabalho, pela fragilidade do espaço de moradia, para a manutenção do pagamento das contas, para a manutenção da alimentação ou da própria acesso à saúde, transporte e educação. Classes mais abastadas não sofrem isso, e as classes mais abastadas são as classes brancas, são as classes que garantiram o privilégio todo o tempo nesse espaço de colonialidade que o Brasil é um dos focos que a gente pode utilizar como exemplo para pensar o processo de dominação e exploração social, né? O racismo é um sistema de dominação e, portanto, o antirracismo é um processo de enfrentamento desse processo de dominação. É quando os explorados decidem dar um basta aos processos de dominação daqueles que perpetram essas vantagens. Muitas vezes esses discursos eles são propagados, eles são transmitidos de maneira bastante engenhosa, desde uma pequena piada a um discurso de qual lugar que cada um deve ter na sociedade, qual o papel de cada um na sociedade. E nós vamos garantindo esses discursos que beneficiam determinadas características, a determinados estereótipos que devem ser vitoriosos e aqueles que devem ser fracassados e que devem estar numa situação de serviçalidade. A serviçalidade é
um discurso que garante a manutenção de uma ordem social que não garante a justiça social, né? A garantia da ordem social não implica ser a garantia da justiça social. Por isso que a resistência a processos de dominação e exploração, ela é fundamental. E essa resistência não é possível se as pessoas não se percebem como sujeitos da injustiça, como pessoas que são sujeitadas a um processo e a um discurso que lhes põe numa situação bastante frágil, de fragilidade, né? A tomada das ruas é a tomada do espaço público. E ela é preciso, ela é necessária. E normalmente as pessoas querem controlar o acesso ao espaço público, porque o espaço público ele implica na visibilização, na publicização de processos sociais que muitas vezes são postos sob o tapete, são postos em espaços de ocultamento e, portanto, é difícil que a opinião pública venha a solidarizar-se e a apoiar determinadas formas de luta e resistência social. Há aí uma luta pelo controle da mídia, há uma luta pelo controle do discurso. Qual é o discurso que deve ser apoiado? Qual é o discurso que merece o respeito e o reconhecimento da população? Esse reconhecimento, ele determina as ações políticas. As ações políticas implicam necessariamente uma ação que está vinculada ao poder. Qual é o exercício do poder que vai imperar, que vai se impor, né? O poder que está comprometido com a superação da injustiça ou o poder que está comprometido com a manutenção dos benefícios daquelas classes que historicamente têm estado em situações privilegiadas. A garantia do privilégio é um espaço de disputa social. A disputa social, portanto, do conflito e do antagonismo, muitas vezes, de determinadas classes, determinados estratos sociais, é fundamental. E esse espaço de reconhecimento, ele é um espaço construído no cotidiano, construído no dia a dia, quando as pessoas se olham, se observam, ouvem, escutam e percebem que as suas histórias são repetições, são muito similares, são muito próximas e, portanto, não pode ser coincidência, não pode ser um ato isolado, não pode ser uma situação de sentimento de perseguição, de persecutoriedade. As pessoas não são perseguidas gratuitamente. Então, essa é uma questão importante. Há um peso social, que é o peso do sexo, que é o peso da cor, que é o peso da origem, da regionalidade, da classe, do status cultural que a pessoa detém, e essas questões elas vão garantir a ela espaços de maior ou menor condições de luta e resistência. Só que essa luta e resistência individualizada, particularizada, ela não é capaz de transformar a realidade. Ela não é capaz de transformar os condicionantes sociais que garantem esse tipo de estrutura social pautada na desigualdade, pautada na exploração e na dominação do outro, né? Então, é preciso que esses outros se reconheçam. Esse processo de reconhecimento é a base do motor da transformação, né? A justiça, ela gera rebelião, gera rebeldia e pode gerar a revolução. A revolução implica num processo de transformação dessa realidade, implica numa releitura e numa mudança daqueles elementos fundamentais que organizam a vida em sociedade. E é isso que nós queremos, transformar essa vida em sociedade para que a gente possa fazer com que essa diferença ela não gere mais mortes, né? Que a gente não tenha que ver mais os nossos jovens negros, as nossas jovens negras sendo explorados, sendo mortos, sendo vítimas de preconceito por uma vaga na universidade, ou sendo vítimas de preconceito simplesmente porque você atribui a eles condições que não são reais, que não são verdadeiras, que não exprimem aquilo que as pessoas se reconhecem como sendo elas próprias e como sendo seu próprio grupo social, né? A pluralidade, ela é ainda um desafio para a nossa sociedade. E nós temos visto como isso é um desafio imenso, né? Quando um policial se
reconhece como portador de uma autoridade que permite tirar a vida do outro, mesmo que esse outro não esteja pondo a sua própria vida em risco, nós estamos num grau de brutalidade social que é impressionante, né? Se nós retomarmos, por exemplo, sei lá, o caso da Marielle. Marielle é uma mulher negra, lésbica, com exercício de poder e liderança que foi morta. Mas naquele ano, mais de 5.000 mulheres morreram. Até outubro foram 4.800 mulheres, em torno a isso, que morreram no ano da morte da Marielle. E todos os anos essas mortes são mortes que não têm esse impacto social que tiveram as mortes, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na França, ou no Brasil, como tem acontecido agora nesse momento, onde esses discursos mais reacionários, mais conservadores, que tentam minorar o impacto da doença, que tentam garantir um discurso mais associado a um pensamento liberal, que fragiliza a vida das pessoas que são mais pobres ou que têm menos condições de resistir a uma situação de crise, do ponto de vista econômico e, portanto, do ponto de vista social, porque esse lugar social ele também está pautado pela capacidade econômica que essa pessoa tem para resistir, né? Essas situações, elas geram um retrato dessa sociedade. Quando as pessoas permitem a morte, e quando as pessoas saem à rua, e muitas vezes esses governos que exercem uma política mais conservadora se permitem usar dessa força social para subjugar esses grupos que tentam tomar o espaço público como um espaço para resistir, como um espaço para transformar essa realidade a partir da denúncia dessa realidade que não é justa e que não deveria, portanto, estar acontecendo, estar dominando e controlando sua própria capacidade de existir e ser e estar na sociedade. A resistência é um processo doloroso, né? Doloroso significa uma dor mental, uma dor física, uma dor psicológica, uma dor que está atravessada por diversas questões, como a economia, como a origem, o sexo e esses elementos que eu tenho repetido e dito aqui incessantemente, né? É importante que a gente rompa com esse discurso que muitas vezes a gente internalizou, trouxe para dentro de nós como normal, né? A luta e a resistência, quando vai à rua, ela busca desnormalizar, desnaturalizar discursos que foram repetidos ad nauseam, até o cansaço, e que a gente passou a acreditar como sendo esse o lugar que a gente deveria estar. Muitas vezes a gente vai ver que pessoas que vivem, sofrem e experimentam dessas condições, muitas vezes estão em posições de defesa desse discurso que garante a dominação e a exploração. Elas resistem a romper com ele e passar a resistir a ele, tomando providências, tomando ações, participando de processos coletivos de luta e enfrentamento dessas condições, né? Esse afrontamento, esse enfrentamento, ele gera uma ruptura com muitas situações que nós temos como normais na nossa vida. E põe em risco muitas vezes o nosso trabalho, a nossa relação com as pessoas, a relação com as pessoas que nós entendemos que são nossos amigos, apesar de todas essas diferenças que discursivamente foram normalizadas, e que para que eu possa subverter essa ordem, eu preciso romper. Romper com o discurso muitas vezes é romper com pessoas, é romper com afetos, com ligações, com relacionamentos. Isso não é um ato fácil, é necessária muita coragem, muita valentia para que você possa sair de um ciclo de exploração, de dominação, né? Nós vemos isso na vida das mulheres, nós vemos isso na vida dos homossexuais, nós vemos isso na vida dos imigrantes, nós vemos isso na vida da população negra de maneira geral, nós vemos isso na vida de todos aqueles, como os afrodescendentes e os indígenas dos nossos países latino-americanos, que precisam muitas vezes tomar ações que para muitos são irracionais, mas que são absolutamente necessárias para que eles possam ser vistos, para que eles possam ser ouvidos e para que as suas demandas possam ser acolhidas
e atendidas, implementadas dentro das ações governamentais, que se convertam em políticas públicas para que essas situações possam ser superadas, né? Para que não hajam mais mortes, para que a conduta policial se transforme, para que uma educação para direitos humanos possa ser assumida, né? Esse é um desafio. Nós temos que perceber em nós qual é, quando olhamos para nós mesmos, o impacto dessas releituras, né? Nós estamos prontos para assumir um processo de luta e resistência para construirmos um outro tipo de sociedade? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto amigo, enquanto filho, enquanto profissional, enquanto membro de um partido, enquanto membro de uma agremiação, enquanto uma pessoa que não participa de nada. Qual é o meu lugar? Como eu jogo o meu jogo? Como eu jogo o jogo com o outro? Como eu participo desses processos para garantir que essas mudanças elas sejam perenes, que essas mudanças elas fiquem, que elas permaneçam? Porque senão nós vamos sempre estar numa situação como que prisioneiros, como que incapazes de superar essas relações. O processo reflexivo é um processo difícil, um processo doloroso, um processo que implica um autoconhecimento de si. Todos esses processos de libertação, eles dependem do conhecimento de si. Se nós não conhecemos a nós mesmos, se nós não conhecemos como nós estamos postos nesse tabuleiro, nós não podemos dar o checkmate no jogo de xadrez. Nós seremos muitas vezes um peão ou uma peça que vai simplesmente ser descartada no interesse de outros, né? Muitas vezes ser descartado ou cair, ele acontece pelo caminho, mas nós temos que saber qual é o nosso objeto, o nosso objetivo e aonde queremos chegar, como fazemos para chegar. E o checkmate, nesse caso, o checkmate numa situação que está balizada em discursos sociais que são construídos há séculos, há milênios em alguns casos, e que garantem essa lógica da exploração e da dominação que certos grupos querem manter e continuam desejando manter. Nós observamos isso no discurso do presidente Bolsonaro, nós observamos isso no discurso de políticos mais conservadores, de ministros, de secretários, às vezes de governadores, que têm uma dificuldade bastante grave como representantes, como líderes da na sociedade, já que foram eleitos, exercem um mandato concedido pelo povo, e que muitas vezes estão a serviço de si mesmos e não a serviço de um bem maior, que é o bem que a sociedade deseja, almeja dos seus líderes, né? A luta pelo reconhecimento gera em nós, então, um processo de transformação que pode ter, no futuro, um efeito eleitoral, um efeito nos processos de tomada de decisão, né? Já é uma tomada de decisão participar de um processo, de uma passeata, de um coletivo, de um partido político, de discussões com amigos, no WhatsApp, numa rede social, qualquer que você escolha. Posicionar-se é fundamental. Seja onde você esteja, como eu me posiciono e como eu construo a minha posição. Essa é uma questão que não podemos deixar de observar, né? Se nós não nos pomos nessa condição de suspeição de nós mesmos, como nós podemos superar esses elementos da dominação e da exploração que nós internalizamos como normais em nossas próprias existências. Portanto, lutar e resistir implica em autoconhecer-se, em autoconhecimento. Esse autoconhecimento, quando organizado coletivamente, ele permite à sociedade também autoconhecer-se e, portanto, transcender essas realidades que muitas vezes fazem com que ela seja falha e com que ela seja um espaço de reprodução da dominação e da exploração. E nós queremos uma humanidade melhor, nós queremos humanos melhores, nós queremos uma sociedade melhor, nós queremos um mundo melhor. E para isso nós precisamos transformar a nós mesmos para que possamos com isso transformar a sociedade. Para que outros jovens, como esse caso tão famoso que ficou do Floyd, não seja apenas um lembrete
de como essa sociedade é injusta, que ele seja efetivamente um modelo, um exemplo para que nós possamos enfrentar essas condicionantes que permitem que um jovem como esse tenha sido asfixiado até a morte por um policial que supostamente estava exercendo a força para conter uma manifestação a mando do Estado. Que Estado é esse? Que aparatos policiais são esses? Que reconhecimento das vozes plurais da sociedade existe e é efetivo, né? Quando alguém fala, quando alguém luta, quando alguém resiste, muitas vezes são deslegitimados, são postos numa situação onde eles não podem ser reconhecidos como atores legítimos, atores capazes de comunicar, de falar, de dialogar. E nós precisamos efetivamente mudar isso. Essas pessoas têm posições, têm o que dizer, precisam ser ouvidas. Nós precisamos ser ouvidos, nós precisamos nos fazer ouvir. No caminho, muitas companheiras, muitos companheiros morreram, deram suas vidas. E se não fossem suas vidas, muitas vezes nossas lutas nunca teriam chegado à condição de serem capazes de transformar o mundo. Por isso, o meu salve a todos esses que no caminho se transformaram em verdadeiros pavimentos para que nós pudéssemos cada vez mais construir uma sociedade mais justa e melhor. Fica aqui esse processo reflexivo para que nós possamos, como essas pessoas, nos tornarmos também agentes da mudança, agentes da transformação. Se nós não atuarmos, se nós não pensarmos, se nós não refletirmos, mais e mais pessoas irão dar suas vidas de uma maneira brutal, de uma maneira vazia, de uma maneira inconsequente, não porque elas sejam inconsequentes, mas porque a sociedade age de uma maneira inconsequente, não dando valor a cada uma dessas vidas. Precisamos resistir, precisamos denunciar, precisamos levantar nossas vozes para que a sociedade possa nos escutar, escutar a si mesma e perceber que precisamos reorganizar o modus, a forma com que nós construímos esses discursos e esses lugares, para que possamos fazer da diferença um elemento organizador positivamente das nossas realidades, das nossas vidas em sociedade. Até mais, espero que possamos, nesse processo reflexivo, construir mais um caminho para essa nossa relação entre Estado, sociedade e movimentos sociais, num processo de transformação das lógicas que fundamentam a nossa vida em comum. Um abraço e até mais.